Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Vamos iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho desta segunda-feira está em Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho, Jesus ele visita uma antiga lei daquele tempo que era chamada lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, bateu, levou. Jesus então ele pega esta lei antiga e dá a ela um novo sentido. E o sentido que Jesus aqui neste evangelho ele quer dizer que nós precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a ser misericordiosos. Porque não podemos pagar o mal com o mal, mas nós que nos intitulamos cristãos, nós devemos pagar o mal fazendo o bem. O cristão, ele sempre vai na contramão deste mundo. Por mais que o mundo tente colocar na nossa cabeça que nós de fato devemos dar o troco para o outro fazendo o mal para ele, Jesus não ensina isso para nós. E nós não aprendemos isso de Jesus. Que nós devemos dar o mal àqueles que nos fazem o mal, que devemos ser injustos com aqueles que são injustos conosco. Este não é o caminho do cristão. Nós precisamos aprender a confiar na justiça de Deus. Porque tudo aquilo que as pessoas fazem nessa vida, elas vão ter que reparar de um modo ou de outro. Seja aqui nesta vida, ou seja depois diante do juízo particular diante de Deus. O cristão ele precisa mesmo confiar na justiça divina. Tudo aquilo que fizermos neste mundo, nós vamos ter consequências. Nós vamos ter que reparar. O caminho do cristão é o caminho sempre da misericórdia, da justiça, do perdão, da reconciliação. É isso que Jesus está querendo dizer no evangelho de hoje. E qual é o conselho que eu quero deixar para vocês? Aprendamos uma coisa na vida. Tudo está sob o olhar de Deus. Nada passa despercebido diante do olhar de Deus. Por isso, se você sofreu ou está sofrendo uma injustiça, coloque isso nas mãos de Jesus. Ele é o justo juiz e ele vai estabelecer a justiça na sua vida. Não queira fazer justiça ou fazer maldade com as suas próprias mãos. Isto vai piorar a situação. Não é esse o caminho, não é essa a direção. Diante de uma injustiça que você sofreu ou está sofrendo, entrega isso para Jesus e peça para Ele para fazer justiça, porque Deus sabe o que Ele faz. E outro conselho é: aprenda sempre a perdoar. O perdão é uma força que nós mesmos não conhecemos. O perdão é capaz de trazer alegria, paz ao coração. E perdoar não significa eu ir diante da pessoa que me ofendeu e pedir a ela que me perdoe e dizer a ela que eu perdoo ela. Mas o perdão ele precisa acontecer dentro de nós. Porque não adianta eu dizer com a boca para fora que eu perdoo uma pessoa se no meu coração eu continuo com o coração fechado. Esses são os conselhos que eu quero partilhar e dividir com vocês. Espero que eles possam ajudar você na sua caminhada. Vamos rezar com o evangelho de hoje? Jesus, te pedimos a graça de sermos pessoas misericordiosas,
de aprender o caminho do perdão, da reconciliação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a confiar e colocar tudo em tuas mãos e esperar que a justiça venha do Senhor. Vem, Espírito Santo, venha nos ajudar hoje esse caminho do perdão, da misericórdia e da reconciliação. E eu quero, Jesus, nesta oração, te entregar todos os pedidos de oração que aqui foram colocados. E quero te entregar também todas as pessoas que estão rezando neste momento comigo, nesta reflexão. Obrigado, Jesus, pela vida de cada uma dessas pessoas. Que tu possas derramar a sua bênção, a sua graça no coração de cada uma delas. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.